Portal Comex Rio, em parceria com a Logística Brasil, na terceira edição do Illicit Trade Summit, aqui no Rio de Janeiro. Foi um trabalho muito bonito apresentado aqui pelas aduanas da América Latina, Canadá e outros países, Estados Unidos, Portugal, onde foi apresentado todas essas trocas de cooperações, as trocas de informações para poder acabar, para diminuir, para a gente encerrar com todas essas falsificações que tantos nos prejudicam. Se falou de todos os tipos que nós temos aqui dessas falsificações que atingem diretamente e principalmente ao usuário, principalmente a todos nós, consumidores. Olha, eu acho que esse encontro da Trust no Rio de Janeiro é uma marca, né? Um evento de significância internacional e fundamental para essa arrancada que nós queremos dar contra a alta e a grande criminalidade do Brasil, contra a evasão fiscal brasileira, contra toda essa questão da pirataria e da disfuncionalidade do nosso sistema de repressão ao criminalmente. Ficou uma mensagem, principalmente de agradecimento pela participação. Esse evento foi uma grande oportunidade, em 2 dias, de troca de boas práticas entre as administrações de vários países, unidos para combater a ilegalidade, o comércio legal, o comércio transnacional, mas também a questão da falsificação, da pirataria, de todos os ilícitos que assolam os nossos países, principalmente a nossa sociedade. Como sempre, a parceria é sempre muito bem-vinda, né? Do público e o privado. Então, é muito importante a participação dos portos, tá? Não só do Rio de Janeiro, mas de todo ponto de entrada, porque a gente consegue fazer essas apreensões no atacado. Depois que entra no comércio, fica muito mais difícil, que é o papel da repressão, né? Consegue nesses comércios, muitas vezes informais, para fazer esse tipo de apreensão. Mas nos principais portos, no ponto de entrada, a gente consegue fazer essa apreensão no atacado com volumes muito maiores. E o Porto do Rio ele tem se destacado nesse tipo de apreensão. Recentemente saiu uma nota interpretativa da Suana que nos deu ainda mais segurança para fazer esse tipo de ação. Muito bom, excelente trabalho, obrigado. Bom, em primeiro lugar, o Brasil é um mercado gigante. Nós somos mais de 200 milhões de consumidores e temos muita importância tanto para o comércio lícito, mas também para o comércio ilícito. Mas o mais importante de tudo é a nossa estrutura de controle. Através da nossa aduana, através dos outros órgãos que trabalham na proteção de fronteiras, a gente tem demonstrado muita eficiência no trabalho de controlar, no trabalho de reprimir e temos bons exemplos a dar. A gente teve uma inversão nos últimos anos do principal produto que é feito pelo descaminho ao contrabando. Hoje a gente compõe como eletrônicos a maior parte das apreensões. Isso porque o cigarro, que era o carro-chefe anterior, ele passou a dividir o contrabando com o cigarro eletrônico, que aumentou bastante. Então hoje a gente tem, em primeiro lugar, eletroeletrônicos, que aí você tem celulares, computadores, tablets e outras coisas. E em segundo lugar, o cigarro e depois o cigarro eletrônico. Copa do Mundo chegando, o que a Receita já deve ter preparado aí? É lógico que você não vai poder contar todos os detalhes, né, para poder pegar. Destacaria 2 frentes, né? Uma é a normativa, nós já avançamos ano passado com o ADI tratando de alguns procedimentos de combate, aí, no caso, a ilícitos correlatos aí à propriedade intelectual, tá? E esse tem muito, né, nessa indústria, esse tipo de falsificação, infelizmente. Nós temos aí o gerenciamento de risco e a programação de ações de repressão em locais de distribuição, então gerenciamento de risco nos portos e aeroportos direcionados a esse tipo de mercadoria por conta do evento, e ações direcionadas aos centros de distribuição de mercadorias ilícitas pelo país. Naturalmente não dá para detalhar, mas quem é o infrator certamente está correndo o risco, de ser visitado pela Receita Federal. Tem que andar na linha, né? O certo é esse, a gente tem que trabalhar um mercado tão grande, a Receita Federal está aí, participando, colaborando. E tem uma característica muito boa de vocês hoje, da Receita Federal, que eu destaco, é que vocês estão muito perto hoje do consumidor final. A divulgação é uma etapa muito importante do nosso trabalho, porque através do conhecimento disso, gera-se, por um lado, o reconhecimento da sociedade e, por outro, a percepção de risco por parte dos operadores. É muito importante entender que a Receita Federal vem evoluindo na sua maneira de realizar o trabalho. Então, o fato de não fazermos as coisas sempre da mesma maneira gera para a criminalidade, gera para o infrator um risco maior de consequências. E o conjunto de operações que temos feito nos últimos meses e a estruturação de trabalho comandada pelo Alan aqui no
em nível nacional, tem mostrado que a nossa força só aumenta através de parcerias, através de uso de tecnologia e através, sobretudo, de um nível de integração de todas as forças do Estado, também com o setor privado. Que a gente tem se deparado ultimamente, começou no ano de 2024 muito devagar, a gente percebeu um aumento expressivo da apreensão dessas canetas emagrecedoras. E durante todo o ano de 2025 esse foi um desafio muito grande. A gente começou com apreensões pequenas de 8, 10, até chegarmos a um momento em que teve um único passageiro trazendo 120 canetas emagrecedoras ocultas no corpo da passageira e uma única passageira. Enfim, então, durante o ano de 2025, entre todos os outros nossos desafios de drogas, de mercadorias ilícitas, de próprias contrafações, essas canetas emagrecedoras se tornaram um desafio. E eu vejo esse evento muito importante, porque quando eu estava como subsecretária aduaneira, eu estava dentro do processo. Então, muitas vezes, quando você está dentro do processo, você não consegue observar a evolução, você não consegue enxergar os resultados de uma forma imediata. E aqui eu vejo, nas apresentações que a gente teve, principalmente do Brasil, a evolução que a gente teve, por exemplo, no programa Remessa Conforme, desde que foi implantado até agora, com resultados agora efetivamente concretos. E eu fico admirada em ver o interesse das pessoas, das outras administrações tributárias, do setor privado em conhecer melhor o nosso programa. Então isso é um motivo de orgulho observar essa evolução. Bueno, estamos muy contentos y muy comprometidos con esta organización, con el trabajo, con todos los países de la región en combatir el tránsito, el comercio ilícito y pues realmente Panamá, por medio de su directora de aduana, por todo lo que realmente la línea que nuestro presidente José Raúl Mulino pues nos ha dado una línea firme de combate al comercio ilícito, pues estamos muy contentos y muy orgullosos que nosotros podamos cooperar. A través de Panamá pasa el 5 o 6% del comercio marítimo mundial. Entonces, en ese sentido, para nosotros que dentro de para el hemisferio, que Panamá tenga este tipo de liderazgo tan firme. We work with governments around the world to fight illicit trade. And we're here in Rio because the number one place we need to focus is at the border. Customs organizations are the first line of defense for fighting illicit trade. And this is an excellent opportunity for neighboring countries to come together to exchange ideas and experiences, share technologies, and find common solutions. Esse terceiro evento ocorreu nos dias 14, 15 e 16 no estado do Rio de Janeiro. Aqui se tratou sobre todas as mercadorias ilícitas, sobre contrabando, sobre toda a parte de falsificações. O painel que eu participei, ele tratou da troca de informação entre países e o quanto isso é importante para as aduanas. O que a gente está falando aqui, a gente está num evento sobre o comércio ilegal, né, sobre o combate ao tráfico internacional ilegal. E nesse sentido, a troca de informação entre países ela é muito rica para as aduanas porque nos fornece uma informação de qualidade. Quando a gente recebe a informação vinda da aduana de outro país, aquela informação é incontestável e dá para a gente uma segurança muito grande de uma atuação justa. E isso ajuda a gente a combater o comércio ilegal e fomentar quem quer trabalhar direito, né? No caso específico de marcas, as marcas são muito parceiras, porque elas identificam que aquilo ali se trata de uma falsificação e aí inicia todo um procedimento para que aquela mercadoria não entre no país. Porque além de prejudicar o consumidor final, as marcas falsificadas também prejudicam quem está importando ou trabalhando, vendendo a marca original, porque a marca original ela vai ter um valor agregado mais alto, uma qualidade melhor e muitas vezes ela vai acabar concorrendo ali no mercado que pode desvalorizar a marca. Então, quando a gente tem o trabalho integrado com outros países, a gente consegue fortalecer enquanto rede de aduanas dos outros países para combater esse tipo de comércio. E eu fiquei muito feliz de ver o que cada país está fazendo, né? E, assim, um grande discurso que a gente viu aqui foi, né, o que é fundamental é a parceria entre o setor público e o privado. Todo mundo quer fazer essa parceria para a gente poder identificar melhor o que está acontecendo. A nossa categoria é uma categoria que sofre bastante, a gente teve uma crise do metanol no ano passado, que era um problema de falsificação e a gente teve que trabalhar muito de mão dada com todos os tipos de polícia aqui no Brasil, com muita informação, de inteligência. A gente
gente trocando informação, a gente saindo na frente, fazendo investigação, levando dados para a polícia, então foi muito bacana. E a gente está vendo que o que a gente pede aqui no Brasil está um discurso geral, né? Ou seja, todo mundo trabalhar junto. Outra coisa que a gente está vendo aqui, né, que o canal digital é um canal problemático para todos, é um canal que ele tem que ser enxergado de uma forma diferente, afeta bastante a gente também, tem muita coisa legal sendo vendida no canal digital, e não é só no Brasil, a gente está vendo que isso acontece em todos os lugares também, e no final é a parceria. Acho que é entre o público e o privado para os dois trabalharem juntos com o mesmo objetivo, tirar o ilícito do mercado. A união é sempre muito importante, né? Porque eles têm ferramentas que vocês não têm e vocês têm ferramentas que o governo não tem, Exatamente. né? Na verdade, a gente, uma coisa que a gente sabe, mas a gente sempre reconhece, é a interdependência. Nós somos todos interdependentes, né? Setor público, setor privado, prova disso é o EA, né? O sucesso que tem o EA, principalmente o EA do Brasil, que foi muito bem feito, muito bem planejado, e eu acho que teve uma execução muito boa também, uma parceria fundamental do setor privado, e também a interdependência entre as aduanas. Nós simplesmente temos fronteiras, mas o trabalho é o mesmo. Sim. Então, um evento como esse leva a reconhecer mais essa interdependência, essa necessidade de troca de informações, de trabalho conjunto, né? Porque estamos todos... O crime hoje é transnacional, principalmente o crime aduaneiro, que se faz aqui, se faz em El Salvador, se faz nos Estados Unidos, se faz no Canadá, se faz na Europa. Ao combate ao mercado ilegal, ao contrabando e o descaminho, no final se chega a essa conclusão realmente que o crime ele apresenta as mesmas características e o trabalho conjunto é necessário. Em relação ao que nós fazemos com os Estados Unidos, agora recentemente, nós aprimoramos um instrumento que chama CSI, que é o Container Security Initiative, que é de 2005, e agora nós passamos a uma nova fase que é trocar informações remotamente. Então, a aduana brasileira passa a trocar informações de risco com a aduana americana e vice-versa, né? A aduana americana já desde 2005 tem servidores em Santos, que são parte desse projeto do CSI, e esses servidores agora são o nosso ponto de contato e a gente passa agora a trocar efetivamente informações e intercambiar esses dados de risco para melhorar nosso combate ao crime organizado e aos ilícitos aduaneiros. O bom disso é que quem anda certinho vai ter suas liberações mais rápidas, não é isso? Como sempre, né? A Receita, ao longo desse tempo, tem aprimorado esses instrumentos de parceria, de compliance, o Confia, o próprio programa EA, são instrumentos que privilegiam quem anda certinho. Anda certinho, é isso aí. Quem anda certinho tem que ter, não é benefício, tem que ter o rigor da lei para aqueles que não andam. E aquele que anda direitinho, ele não tem que ser parado, não tem que ter nada. É muito bom isso. Essa cooperação é muito boa. O evento da Tracit esse ano reuniu mais de 200 pessoas e foi uma oportunidade única de reunir os principais diretores gerais de aduana das Américas para debater o enfrentamento ao combate ao comércio ilícito nos nossos países. Então se mostrou uma oportunidade rica de unir setor público e setor privado num debate realmente produtivo de como se alcançar efetividade no combate aos crimes do comércio exterior. A gente conseguiu ver o quanto o nosso país está avançando nesse combate. E melhor ainda por ter sido na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, que como sempre recebeu muito bem todas as aduanas que participaram. Até a próxima edição, que vai ser na Argentina.